Você já ouviu falar de corpos incorruptos? Eles são fenômenos raríssimos e intrigantes, onde os corpos de alguns santos permanecem preservados por séculos, desafiando as leis da natureza e a lógica científica. Um dos casos mais impressionantes é o de Santa Bernadette Soubirous, a humilde vidente de Nossa Senhora de Lourdes, cujo corpo permanece intacto desde sua morte em 1879. A incrível história do corpo incorrupto de Santa Bernadette Soubirous é um mistério para a ciência e aguça a curiosidade até mesmo de muitos céticos. Fique até o final desse vídeo e descubra o enigma do corpo incorrupto de Santa Bernadette. Seja bem-vindo ao canal Céu em Oração, um canal que conta histórias dos santos e da Igreja Católica de forma inspiradora e apresenta orações e devoções para aumentar sua intimidade com Deus. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. No vídeo de hoje vamos mergulhar na incrível história de Santa Bernadette Soubirous, a vidente de Nossa Senhora de Lourdes, cujo corpo incorrupto continua a inspirar fiéis e intrigar cientistas até os dias de hoje. Vamos explorar como seu corpo permanece preservado em um estado extraordinário, mesmo após 140 anos de sua morte, a história das exumações, os relatos dos médicos e seu significado espiritual e científico deste caso. A preservação do corpo de Santa Bernadette é um dos fenômenos mais fascinantes e misteriosos estudados pela medicina. Desde 1925, seu corpo está exposto em um relicário de vidro na capela do mosteiro de Saint-Gilard, na cidade francesa de Nevers. O corpo intacto de Bernadette Soubirous é um testemunho dos eventos extraordinários de Lourdes. Ela foi a vidente de Nossa Senhora e, de alguma forma, ainda parece estar viva, com suas mensagens ressoando com a mesma clareza daqueles dias. Durante as 3 exumações nos anos de 1909, 1919 e 1925, os médicos e autoridades tanto seculares quanto eclesiásticas confirmaram que o corpo de Santa Bernadette estava intacto e, segundo suas próprias palavras, como se estivesse petrificado. O rosto e as mãos foram cobertos com uma fina camada de cera, devido à exposição ao ar, mas o corpo mantém-se em uma condição surpreendente, especialmente considerando que Bernadette não foi embalsamada ou tratada de forma especial após sua morte. Bernadette nasceu em uma família humilde e desde cedo enfrentou muitos problemas de saúde, incluindo asma e tuberculose. Ela faleceu em 16 de abril de 1879, aos 35 anos, no convento de São Gildard. Seu corpo foi exposto para veneração pública por 3 dias antes de ser enterrado em uma urna funerária de chumbo e carvalho, que foi selada na presença de testemunhas oficiais. Primeira exumação. A primeira exumação ocorreu em 22 de setembro de 1909, 30 anos após o funeral da santa, como parte do processo de canonização de Bernadette. A urna foi aberta na presença de várias autoridades e o corpo foi encontrado em perfeito estado de conservação. Os relatos dos médicos, e também das pessoas presentes no momento da exumação, é de que não havia cheiro de decomposição e que o corpo estava intacto, com a pele aderida aos músculos e ossos, e os órgãos internos ainda presentes. Veja a seguir o que escreveram os médicos, Dr. David e Dr. Jordan, responsáveis pela exumação, no seu relatório. O corpo se encontrava vestido com o hábito da ordem a qual pertencia Bernadette. O hábito estava úmido. Apenas o rosto, as mãos e os antebraços estavam descobertos. A cabeça estava inclinada para a esquerda. O rosto era de um branco opaco. A pele estava grudada nos músculos e estes aderiram aos ossos. As órbitas oculares estavam cobertas pelas pálpebras. As sobrancelhas estavam retas na pele e grudadas às arcadas acima dos olhos. Os cílios da pálpebra direita estavam presos à pele. O nariz estava dilatado e enrugado. A boca se encontrava levemente aberta e era possível ver os dentes ainda no lugar.
As mãos, cruzadas sobre o seu peito, estavam perfeitamente preservadas, bem como as unhas. As mãos ainda seguravam um rosário enferrujado. Chamavam atenção as veias nos antebraços. Como as mãos, os pés estavam enrugados e as unhas dos pés ainda estavam intactas. Quando os hábitos foram removidos e o véu foi levantado da cabeça, era possível ver o todo do corpo emurchecido, rígido e esticado em cada membro. Verificou-se que o cabelo, que havia sido cortado curto, estava preso à cabeça e ainda ligado ao crânio, que as orelhas estavam em um estado de perfeita conservação. Achava-se tão rígido o corpo, a ponto de ser possível virá-lo e revirá-lo para ser lavado. Após as análises dos médicos, as religiosas procederam à lavagem do corpo e depositaram-no em um novo caixão forrado com zinco e acolchoado com seda branca. Nas poucas horas em que ficou exposto ao ar, o corpo havia começado a enegrecer. O duplo caixão foi fechado, soldado, parafusado e lacrado com 7 selos e colocado na sepultura. Segunda exumação. A segunda exumação ocorreu 10 anos após a primeira, em 3 de abril de 1919, dirigida desta vez pelo Dr. Talon e Dr. Conte. Novamente foi revelado um corpo em estado de conservação surpreendente. Dessa vez, os médicos notaram a presença de manchas de mofo e uma camada de sal, provavelmente resultado da primeira lavagem do corpo. Apesar dessas pequenas alterações, não havia sinais de putrefação. Tudo estava da mesma forma que na primeira exumação. Após os juramentos necessários, a sepultura foi aberta e o corpo foi transferido para um novo caixão e enterrado novamente, seguindo rigorosamente as leis canônicas e civis. Depois de examinar o corpo, os médicos se retiraram para salas separadas para escrever seus relatórios individuais, sem poder consultar os relatórios dos colegas. Os 2 relatórios coincidiram perfeitamente entre si e também com o relatório de 1909 dos doutores Jordan e David. Terceira exumação. A terceira e última exumação aconteceu em 18 de abril de 1925, antes da beatificação de Bernadette. Durante esta exumação, foram retiradas algumas relíquias do corpo, que ainda estava em um estado notável de preservação. Após a exumação, o corpo foi envolvido com ataduras e uma máscara de cera foi colocada sobre o rosto e as mãos para preservar sua aparência. Veja a seguir alguns trechos do relatório médico do Dr. Conte, perito responsável por remover as relíquias da santa. A pedido do bispo de Nevers, separei e removi a seção posterior da 5ª e 6ª costelas direitas como relíquias. Notei que havia uma massa resistente e dura no tórax, que era o fígado coberto pelo diafragma. Também retirei um pedaço do diafragma e do fígado embaixo dele como relíquias, e posso afirmar que esse órgão estava em um estado notável de preservação. Durante esta exumação, fiquei impressionado com a excelente condição em que se conservavam o esqueleto, os tecidos fibrosos, os músculos flexíveis e fortes, os tendões, a pele, e, sobretudo, a condição totalmente inesperada do fígado após 46 anos da morte de Bernadette. Ressaltei isso a todos que estavam presentes, observando que aquele não parecia ser um fenômeno natural. O estado incorrupto do corpo de Bernadette Soubirous continua a atrair a atenção de devotos e curiosos. Embora a Igreja Católica não declare oficialmente o estado incorrupto como um milagre, ele é visto como um sinal de santidade. Para a ciência, a preservação do corpo de Bernadette é um fenômeno raro, possivelmente influenciado por fatores ambientais e biológicos, mas ainda sem uma explicação completa. Em 14 de junho de 1925, o Papa Pio XI oficialmente beatificou Bernadette. No entanto, como a urna para o corpo ainda não estava pronta, Bernadette só pôde ser colocada em seu relicário em 18 de julho. A cerimônia foi simples, após as autoridades eclesiásticas confirmarem que tudo na capela de Santa Helena estava como no dia 18 de abril. As religiosas vestiram o corpo de Bernadette com um novo hábito.
O escultor colocou as máscaras de cera, feitas com base nas impressões, sobre o rosto e as mãos dela. O corpo foi então levado numa maca branca até a sala das noviças. Após o ofício das virgens, o corpo foi finalmente depositado em seu relicário. Na noite de 3 de agosto, a urna foi transferida cerimonialmente da sala das noviças para a capela do convento de São Gildarde. Nos 3 dias seguintes, missas solenes foram celebradas em honra de Bernadette. Foi a partir do mês de agosto de 1925 que começaram as longas peregrinações dos devotos de Santa Bernadette. Entre eles, havia muitos turistas, movidos por pura curiosidade, e até céticos, que se juntavam à multidão de fiéis em oração. A história do corpo incorrupto de Santa Bernadette é um testemunho poderoso de sua fé e santidade, além de ser um mistério intrigante para a ciência. Se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre a vida dos santos e seus milagres, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhar com seus amigos. Aproveite também para deixar seus comentários abaixo sobre o que você acha desse fenômeno incrível. Até o próximo vídeo e viva Cristo Rei!